interior da Bahia, de Capim Grosso aqui na Bahia, trabalhador rural, frentista de posto de combustível, mas por detrás disso tudo tinha aquela coisa que está dentro do artista, né? A sensibilidade. E foi lá que ele conseguiu mostrar a sua força na arte, no pincel, na tela, e se transformou num artista internacional, mas continua mantendo as raízes da Bahia. E a produção até me fala até que ele vinha em Feira de Santana comprar tintas para pintar as coisas dele. É com Fernando Moreira e Eduardo Lima, que é o nosso entrevistado especial de hoje no nosso Bom Dia Feira. 7h09 em Feira de Santana, 7h09. Pois é, a gente conversa agora, né, com Eduardo Lima, artista plástico baiano, nascido na cidade de Capim Grosso, interior aqui da Bahia. Atualmente reside em Barreiras, né, no oeste do estado. Autodidata desde os 10 anos de idade, se destaca pelo seu talento artístico. Trabalhou como frentista e pintava nas horas vagas. Hoje, dedica-se exclusivamente à sua arte, a pintura em telas. Já participou de várias exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior. Hoje se prepara, inclusive, para levar seus trabalhos para Paris, Estados Unidos, Dubai e Suíça. E em julho também ele apresenta novas obras em Salvador, no Museu Solar Ferrão, localizado ali no Pelourinho. Eduardo, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Sua história chama muita atenção, porque a gente sabe que tem muito talento por aí que não tem, como você também no começo, não tinha a possibilidade de viver exclusivamente da arte, né? E pessoas que muitas vezes até se desmotivam, artistas que são perdidos porque precisam, obviamente, buscar o sustento, buscar trabalhar, e as coisas não convergem para que passe a viver da arte. Eu queria começar do ponto de partida até a gente chegar a esse ponto para você. Como que começou o seu interesse pela arte? Vivendo lá em Capim Grosso, como é que foi isso para você? Quando que a arte entrou na sua vida e você foi fisgado por ela? Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os rádio ouvintes da Princesa FM, né? E a minha história nasce em Capim Grosso, né? Como você citou, no sertão da Bahia, né? Na época, muito pequeno, meu pai tinha olaria, ele lá botava com barro, e aí às vezes ele me levava para acompanhar a atividade dele, para fazer companhia. E foi dessa época, quando criança, que eu me apaixonei pela arte. Quando eu vi as pessoas lá botando com barro, né, fazendo telhas, tijolo, aquela coisa toda, me apaixonei pelaquela atividade. Em sala de aula, também naquele período, por volta de 8, 10 anos de idade, eu passei a desenhar, né? Motivado pelos desenhos que passavam na televisão. E assim, desenhava, sempre tinha destaque, aquela coisa toda as pessoas, elas têm um conceito de que quem desenha é muito inteligente, né? E não era diferente comigo. Aquela coisa grupal da escola, aquela coisa de trabalho de grupo, as pessoas sempre me chamavam, chama Eduardo, aquela coisa toda, né? E isso me motivava muito. Mas foi nesse período, né? 10 anos de idade que eu comecei a dar meus primeiros traços. Você foi caminhando na vida, chegou a trabalhar como frentista, né? Como é que foi esse momento da sua vida, né? Você iniciou lá na infância se despertou para a arte, mas a primeiro momento não era algo que você encarava talvez como o meio de vida, né? Quando que essa chave começou a virar para você? Você chegou a trabalhar em outra área, eu falei frentista, chama muita atenção, porque a gente tem até um caso aqui de cantor também, que era frentista, compositor, hoje é o compositor de sucesso, passou aqui por nosso programa também, o Reinaldo Barbosa, né? Entre outros também, porque a gente sabe que as pessoas precisam tocar a vida, precisam trabalhar, e nem sempre o pontapé inicial para isso é a arte, né? Como é que foi? Como é que isso se desenvolveu na sua vida? Só pontuando que lutar com arte, acho que no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é muito complicado, é muito difícil, mas voltando nesse ponto aí, como despertou mesmo esse interesse para pintar a tela, foi da seguinte forma. Cerca de 20 anos de idade, eu trabalhava no posto, né? Na verdade, com 18, eu passei a trabalhar no posto, só que eu passei a pintar tela quando eu tinha 20 anos, eu tinha uns 2 anos que eu trabalhava no posto. E nessa época eu pintava
apenas sem pretensão nenhuma, apenas para decorar as paredes lá da minha casa e tal. E sempre vinha um amigo da minha casa e perguntava que pintura bonita, tal coisa. Me vende, eu acabava vendendo. E isso aí foi me estimulando, eu fui pintando novas telas e aí eu fui usando mesmo, sem pretensão nenhuma, apenas para decorar as paredes da minha casa, sabe? E eu usava as horas vagas do posto para fazer arte, né? Porque lá tem um regime de escala, visto que o posto era 24 horas, ele trabalhava um dia sim, outro não, aquela coisa toda, e eu usava esse tempo para pintar. E era uma coisa interessante que os colegas do posto nem sabiam que eu fazia, que eu pintava a tela, né? Eu fazia a tela, era só uns amigos mesmo que andavam na minha casa que sabia, né? Os amigos de infância que sabiam que eu desenhava, aquela coisa toda. E dado o período, essa motivação dos amigos, falar, você é bom nisso, coisa e tal, eu resolvi sair do posto. Mas já tinha se passado 9 anos trabalhando de frentista, né? Resolvi sair do posto, peguei os tempos de serviço, comprei um carrinho mais ou menos, um carrinho velho mesmo, enchi de tela e saí desbravando o sertão, colocando em praça pública, fazendo essa região mesmo de Capim Grosso ali, colocando em praça pública, procurando espaços, através dos órgãos públicos para colocar minhas pinturas, e aí se deu, cara. E aí a coisa foi acontecendo, e você viralizou nas redes sociais. A gente tem inclusive o próprio influenciador Felipe Neto, né? Enfim, que eu queria que você explicasse um pouco isso, como foi que viralizou nas redes e como foi que chegou essa relação com o Felipe Neto a ponto de estourar mesmo nas redes. Isso aí foi logo no início da pandemia, né? No início da pandemia, eu fiz uma releitura, dei meu ponto de vista sobre 2 obras de pintores famosos, que foi do Van Gogh e de Mona Lisa. Eu fiz essas 2 pinturas e publiquei nas redes sociais, né? Falando assim, essa, gente, é minha versão dessas 2 obras famosas, Van Gogh e da Mona Lisa. E ele acabou vendo essa postagem, gostou muito das pinturas, ele fez o contato comigo e me encomendou algumas pinturas. Além de me encomendar essas pinturas, ele espalhou entre os amigos dele sobre mim, falou muito bem sobre mim e eu acabei assim viralizando na época, sabe? Mas toda essa repercussão eu devo muito a ele. Pois é, e nessa sua caminhada, né, e evolução como artista também e tudo mais, você passou algumas vezes por Feira de Santana também, né? Me parece que para comprar materiais também. Que tipo de relação você teve aqui com Feira de Santana e o quanto que Feira influenciou nesse sentido, seja para compra de materiais, seja até como laboratório também? Cara, essa pergunta é muito interessante porque não dá para contar a minha história sem tirar a Feira de Santana. Quando eu trabalhava no posto, como eu falei, eu tinha aquele regime de folga. Então, como a cidade era muito pequena, não tinha um material adequado para pintura, no caso de Capim Grosso, eu tinha que ir à Feira de Santana, que dá 160 quilômetros de Capim Grosso a Feira de Santana. Então, eu pegava uma van de madrugada, ia até uma lojinha, eu já tenho um tempo que eu não vou aí, mas hoje eu me recordo do nome da loja e do nome do proprietário, sabe? Que é a Casa das Artes, se não me engano, é seu Antônio Carlos. E eu ia aí com frequência comprar esse material. E eu lembro que no começo, quando eu fui comprar a primeira vez, eu resolvi pintar a tela, né? Eu resolvi comprar um material adequado. Eu cheguei na lojinha do senhor e eu comprei de tudo, todo tipo de tinta, todo tipo de material, cavalete, eu levei para minha casa em Capim Grosso e eu resolvi pintar a primeira tela, mas foi uma lambança só. Então eu achei que faltava algum material específico, eu não estava acertando o ponto da coisa, e aí resolvi voltar de novo. Disse, não, vou ver se tem algum óleo, alguma coisa, porque não está dando certo a mistura, a composição não está dando certo. E aí eu percebi que tinha um senhor... Fechou. Fechou. Assim, e aí foi onde eu vi que tinha um senhor pintando do lado dessa lojinha, rapaz, sentado num banquinho, usando cavalete, um caixote de refrigerante, uma tela, a paleta ele usava de papelão, e do lado dele tinha apenas cerca de 5, 6 cores de tinta, e ele ia misturando essas tintas e obtendo novos tons. Foi aí que eu percebi que o simples era mais. Eu não precisava de tanto material, de tanta coisa para fazer a pintura. O simples era mais. Eu podia, poucas tintas, poucos pincéis, misturar aquela coisa toda e obter a cor que eu desejava.
E essa história não me sai da memória, por isso que eu tenho uma ligação muito forte com Feira de Santana, justamente por isso. É interessante isso que você falou, né, de observar o senhor combinando as tintas, porque eu falava no começo da entrevista, você é autodidata, né? Eu queria que você falasse como é que foi isso, porque eu acho que para o autodidata o caminho é muito mais tortuoso, né? Tentativa e erro mesmo, vai errando aqui, acertando ali, aprendendo. Como é que foi esse processo de estudo seu para que a sua arte também evoluísse com o passar do tempo? Ser autodidata acaba sendo muito mais caro e o processo acaba sendo muito mais longo, né, para você obter um resultado que uma pessoa que passou pela escola ele acaba obtendo, sabe? Porque você trilha caminho sozinho, né, e vai fazendo sua obra a partir da experiência daquele que você está vendo, vai fazendo por intuito. E para mim foi muito complicado nesse aspecto, uma vez que na minha região, na época eu era o único pintor, as pessoas nem tinham noção do que era sabe, uma técnica de pintura em tela, e para mim foi muito complicado. Gastei muito dinheiro para desenvolver uma... Mas, por outro lado, só pontuando, foi muito bom, porque você acaba desenvolvendo um estilo próprio. Uma vez que eu não passei por escola, sabe? Você acaba tendo uma identidade própria, você aprendeu sozinho, você, no caso, eu não sofri influência de um professor, sabe? Aí, essa coisa acaba sendo positivo nesse aspecto, porque as pessoas que olham o trabalho vai saber que é meu, sem precisar que eu coloque a minha assinatura, porque tem o meu traço, né? Tem as minhas cores, tem, sabe, tem toda essa coisa envolvida. Pois é, a gente tá vendo aqui ao fundo, né? A gente tá fazendo essa entrevista em vídeo, algumas obras suas, inclusive, interessante, né, pessoal, a mesa ali, a gente já viu, recentemente, no domingo passado, teve também uma publicação, né, uma entrevista no Jornal à Tarde com você, e também aparece duas obras suas, chama muita atenção essa influência mesmo, né, do Nordeste, do sertão. Eu queria que você falasse um pouco o quanto que isso influencia seu trabalho, o quanto que se inspira seu trabalho, o que é que você reflete da nossa Bahia, do nosso sertão no seu trabalho, e o estilo também de arte sua hoje, qual é o estilo de pintura seu? Eu costumo dizer que gente simples me interessa. Eu gosto muito das pessoas simples, né? E eu acho que são pessoas riquíssimas. E a minha inspiração vem mesmo do sertão nordestino, das pessoas do Nordeste. Aquelas pessoas que levantam cedo para trabalhar, aquelas pessoas aguerridas, aquelas pessoas felizes. Outra coisa que me inspira muito é a cultura nordestina, né? A nossa poesia. Essa riqueza toda é onde eu bebo dessa fonte para buscar a inspiração para criar as minhas pinturas. Sabe? Então, a figura do nordestino ele vai estar sempre presente nas minhas pinturas. E principalmente a figura do nordestino ali de Capim Grosso. Aquelas pessoas de Capim Grosso, o cotidiano daquela gente, sabe? Do sertão, do semiárido. É lá que eu busco inspiração para pintar, para fazer as minhas pinturas, né? O cacto também muito presente. Mas tem um detalhe, eu gosto de pintar bastante colorido. Eu gosto de pintar bastante colorido porque dá um aspecto de positividade, né? Eu acho que muita gente já retratou o sertanejo de forma muito sofrida, de forma muito triste, e eu tento eu passo uma imagem de um sertanejo bastante positivo, bastante para frente. Essa é a ideia, sabe? E vendo as suas obras também, a gente, é claro, lembra de alguns artistas. Você falou de Feira de Santana, relação com feira. A gente tem aqui, por exemplo, o Juracy Dória, não sei se já chegou a ver o trabalho dele. Algo que tem semelhança também, em algum momento você já bebeu dessa fonte, tanto ele como outros também, já observou trabalhos parecidos com os seus, semelhantes, né, que trazem a mesma realidade, criou isso como uma própria inspiração para você de alguma forma? Outros artistas? Sim. Eu costumo dizer que eu me inspiro nos artistas brasileiros, porque eu quero que minha obra tenha a cara de Brasil. Então, quando o artista é bom, que ele aparece para mim aqui, de certa forma, ou das mídias, ou no lugar onde eu passo, eu não tem como você não se inspirar, né? Se o artista for bom e ele for principalmente regionalista, não tem como não se inspirar. A minha obra ela tem um quê de Portinari, um quê de Tarsila do Amaral, tem também um quê desses pintores maravilhosos de Feira de Santana. Não tem como, porque essas pessoas, elas bebem na mesma fonte que eu. Então é isso. Eu me inspiro, eu quero que a minha obra tenha a cara do Brasil.
E eu fico muito feliz. E eu fico muito feliz quando eu retrato aqui uma figura no fogão de lenha, sabe? E alguém do Sul diz, não, essa obra você não pintou figurando o nordestino, você pintou figurando a minha família lá do Sul, porque também nós vivemos essa realidade. E então eu percebo que eu nem só pinto nordestino, como eu também pinto os brasileiros, sabe? Eu pinto a nossa cultura brasileira de forma geral. Bom, e aí, talvez o ponto de virada para você tenha sido a pandemia. Eu não sei, acho que a partir da divulgação do Felipe Neto, né? O Brasil passou a conhecer um pouco mais também o seu trabalho. E o trabalho que já é internacionalizado. Eu queria que você falasse um pouco disso. Que vivências que você já teve fora do país, o que é que tem por aí? Eu falava que você se prepara, inclusive, para Paris, Dubai, Estados Unidos, ou seja, o mundo tá pequeno para você, graças a Deus, né? Graças a Deus. Fala um pouco pra gente dessa internacionalização do seu trabalho. Sim, olha só, eu vou pontuar aqui. Essa exposição de Londres aconteceu da seguinte forma: nós aqui criamos um projeto chamado Raiz do Sertão Nordestino. Esse projeto, ele reúne algumas obras e a intenção da gente era levar para pelo menos 4 capitais, que era Brasília, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Esse projeto, né? É Raiz do Sertão Nordestino. Nós fizemos primeiro em Brasília a exposição e nessa divulgar, uma galeria acabou vendo essas obras e estendeu o convite para que eu fosse expor esse trabalho em Londres. Foi aí onde eu fui parar em Londres, né? Mas bem antes disso, eu já tinha sido premiado na Áustria com medalha de prata numa exposição, já tinha recebido medalha de ouro em Roma também com uma obra. O trabalho também ele já tinha ido para a França. E é isso, eu já bem antes mesmo já tinha acontecido algumas coisas bem legais. E esse, voltando ao projeto do Sertão Nordestino, como nós fizemos ele em Brasília, aí fomos para Londres e agora nós voltamos para o Brasil, a intenção da gente é levar ele para Salvador, como você citou no começo, nós estaremos no Pelourinho, no Solar Ferrão, depois nós iremos para São Paulo, iremos para o Rio, e nesse inteirinho a gente quer levar para o Louvre, na França, né? Esse, assim, é um resumo um pouco da história do passado, do meio do que está acontecendo, e eu já acabei aplicando também algumas coisas futuras que irão acontecer. Bom, você falava no começo da entrevista, né, da dificuldade que é viver de arte no Brasil, né? A gente nota isso com cantores, compositores, artistas plásticos como você. Quem produz arte de modo geral fala disso, né? Que muitas vezes tem que levar outra profissão em paralelo, nem sempre consegue de fato viver tão somente da arte. Queria que você falasse um pouco disso, porque você viveu isso na pele, viveu a dificuldade do começo na pele, né? Falou aí, trabalhou como frentista, depois decidiu se jogar no mundo, e só você sabe a dificuldade que foi para conseguir viver de arte como você vive no dia de hoje. Você falou que vendia para alguns amigos. A quanto que você chegou a vender? Claro, falar de valor, mas no começo, a quanto que você chegou a vender uma obra para comparar com hoje em dia, né? Que hoje em dia a gente sabe que, graças a Deus, suas obras têm um valor muito maior. O primeiro quadro que eu vendi, eu me lembro claramente do preço, foi R$120. Essa primeira obra. Hoje, sem querer falar os valores, hoje, graças a Deus, vale muito mais, né? Hoje esse valor está bem diferenciado, está bem elevado. Ele pode atingir quantos? Até 15, 20 mil reais. Isso, ele pode atingir esse valor de 15 mil hoje na pintura. E o que é que determina isso? Porque a gente vê muita gente talentosa, obviamente que não consegue viver da arte, porque justamente como você falou, né? Vai conseguir vender por 120, 100 reais, obviamente aquilo ali não vai garantir o sustento da pessoa. A pessoa precisa ter algo em paralelo. O que é que vai determinando isso? O valor de uma obra de arte, que é algo muito subjetivo, né? A gente vê tanta coisa tão bonita que você compra numa feira de artesanato tão barato. E muitas vezes a gente tem obras caríssimas que a gente vai comparar com aquela da feira do artesanato. Não tem tanta diferença assim para quem é leigo, para quem está de fora desse universo. Bom, o valor é determinado pela história do artista, né? Tem muita coisa envolvida nisso. A primeira coisa é a própria arte.
dúvida, né? É preciso que eu falo agora para o artista, é preciso que ele fique focado naquilo que ele está fazendo, não se dispersa muito, pintando uma coisa aqui, uma coisa lá, ele tenha foco, tem um tema determinado para que ele pinte, né? Para que as pessoas reconheçam que aquilo é um trabalho. Ou seja, ele tem uma identidade. O artista precisa ter uma identidade. A segunda coisa é preciso que ele faça exposição, mostre esse trabalho, e quanto mais tem importância o local onde ele expõe, mas isso eleva o valor da pintura. Se o trabalho vai para a mão de colecionadores, de pessoas que valorizam a arte, que tem uma certa importância, isso também determina o preço da obra. E vale pontuar que o artista em vida, ele vende preço, ele dá preço à sua obra. E quando ele morre, a obra passa a ter valor, né? Uma vez que o artista não está mais vivo para continuar produzindo. Então, assim, é muito fator que determina o valor da obra de arte. Mas, para se conseguir isso, é preciso ter determinação, ter foco, e dinheiro. E isso é a grande questão, dinheiro. É preciso ter muito investimento. Porque também essas viagens internacionais, ela demanda dinheiro, essa é a questão. É preciso ter dinheiro para que se faça investimento. Se o artista ele não tem dinheiro, que ele busque parceria juntamente com empresas públicas ou privadas, ou até mesmo a galeria, procurar financiar, sabe? Esse é um conselho que eu dou para os artistas que estão começando, que querem. E se jogar igual eu me joguei, porque, sinceramente, eu fui um louco. E valeu a pena, né? Que bom que você fez isso, que bom que você saiu, né, da caixinha, como se fala, e foi buscar mesmo mostrar a sua arte. Hoje a situação é bem diferente, né? Com exposições internacionais, a gente fica muito feliz com isso. Pra gente encerrar, eu queria saber como que as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho. Você tem redes sociais que divulga o trabalho? E me parece que no mês de julho, né, você vai estar também com exposição em Salvador. Fala um pouco pra gente, para quem quiser conhecer um pouco mais a fundo do seu trabalho. Pronto, mês de julho nós estaremos levando o projeto Raiz do Sertão Nordestino para o Solar Ferrão no Pelourinho, né? Eu vou divulgar nas minhas redes sociais, e para saber de preço, saber de orçamento, é só entrar no meu Instagram, @EduardoLimaArte, lá tem meu WhatsApp e tem também o meu site, a minha loja virtual, está lá linkado, Eduardo Lima Arte. Tivemos uma queda na conexão aqui. Vamos tentar refazer, Pedro, só para ele terminar de trazer a divulgação que é importante, né, do trabalho dele. Afinal de contas, teve esse boom na pandemia, não tem tanto tempo assim. É importante te divulgar para que as pessoas que não conhecem ainda o Eduardo Lima possam estar fazendo também esse contato com ele através das redes sociais. Mas uma história muito bonita, uma história interessante, né? De um baiano de Capim Grosso que chegou a trabalhar como frentista, mas sempre teve a arte como uma paixão e de repente teve um ponto de virada, né? Viralizou na internet através do influência digital Felipe Neto. Pois não, É a história do artista, isso assim me colocou. A arte é muito mais a história de quem faz, né? Do artista, né? Aí você vê um Picasso, vê a história do Picasso, vê a história da Guernica, por exemplo. Van Gogh. Que o Picasso pintou em plena guerra, em protesto ao franquismo na Espanha, né? Aí é o tempo do artista, né? E os seus próprios conflitos, aquilo é que gera, né? Um dado aí, e que gera o valor da obra de arte, né? E sobretudo depois que o artista morre. É como ele disse, em vida ele pode fazer outras, e depois que morre, e aí a gente vê as obras que valem porque milhões, essa semana que passou, um Yarrow vendeu um retrato de Marilyn Monroe pintado por ele por R$1 bilhão. R$1 bi, fazendo a conversão do dólar. R$1 bi, uma coisa, aquele retrato que ele pintou, parece uma coisa tão simples, né? Mas quem pintou? Pois a gente já restabeleceu o contato aqui com ele, né, conectando apenas o áudio do Eduardo, mas pronto, já conectado. Bom, você falava das suas redes sociais, também pessoal que pode fazer orçamentos. Você trabalha também com encomendas, como é que é isso? Sim.
Aí as pessoas entram na minha rede social, que é no Instagram, @EduardoLimaArte, lá tem meu contato, WhatsApp, tem a minha loja virtual, e através do meu WhatsApp a pessoa pode me encomendar, né? Porque eu tenho umas obras aqui, mas se por acaso ela quer uma obra menor ou maior, de acordo com o espaço que ela tem na casa dela, ela pode fazer contato comigo, mandar uma descrição, desde que as pinturas esteja dentro da minha técnica padrão, a gente conversa e ajeita todas as coisas certinho. E com certeza que a gente consegue fazer a pintura. Eduardo, que história bonita, rapaz. Muito legal poder contar a sua história aqui no nosso programa, poder falar um pouco mais da sua arte. Eu espero, de fato, que isso venha inspirar artistas que estão nos ouvindo aí em outro momento da vida, né? Querendo buscar coragem para fazer o que você fez, de se jogar na arte, de acreditar na própria arte. A gente fica muito feliz em contar histórias como essa aqui no nosso programa e desejar muito sucesso para você, viu? A gente já tá vendo esse sucesso acontecer, que venha mais e mais, que você vá degrau por degrau crescendo e levando o nome da nossa Bahia, de Capim Grosso, que tem uma relação até com a gente também, porque a família da gente eu até conversava com você em off, né? Tem uma fazendinha ali no Espantagado, você conhece a região e tudo mais, que é pertinho de Capim Grosso, embora pertença a Queimadas, mas é pertinho, é mais perto de Capim Grosso do que de Queimadas. E muito feliz mesmo de contar a sua história. A gente pode ter certeza disso, torcendo muito pelo seu sucesso. Eu que agradeço, foi uma honra para mim falar com vocês aí, contar um pouco da minha história, viu? Muito obrigado, Fernando, e obrigado também a Paula Vidal pelo convite. A produção da nossa querida Ana Paula Vidal. Começamos então com o Eduardo Lima, artista plástico baiano de Capim Grosso, que nessa pandemia estourou nas redes sociais, né? Teve a divulgação do Felipe Neto aí, e aí, graças a Deus que o Felipe Neto divulgou também, porque o mundo pôde conhecer o grande artista que a gente tem aqui na nossa Bahia, com exposição em julho em Salvador e também se preparando para Paris, Estados Unidos, Dubai. O mundo tá ficando pequeno pro nosso baiano Eduardo Lima. 7h35, Dilson Barbosa. Obrigado.